Dando continuidade, então, ao estudo da radioatividade. Então, radioatividade é o nome dado ao fenômeno espontâneo de emissão de partículas ou de ondas eletromagnéticas por um núcleo atômico instável, que busca adquirir estabilidade. Então, é a propriedade, né, então, que os núcleos instáveis possuem de emitir partículas e radiação eletromagnéticas. Então, para se tornarem estáveis, olha lá que bonitinho, então, né, o nosso átomo emitindo partículas, emitindo ondas, né, eletromagnéticas. Então, a gente vai ver depois que existem 3 tipos de partículas, né, que o núcleo emite para se tornar estável. Então, a radioatividade se baseia nisso. Nós temos um átomo cujo ele tenha o núcleo instável e ele busca uma estabilidade. Para buscar uma estabilidade, então, ele emite algumas partículas buscando aí ficar estável. Então, esse fenômeno é de natureza nuclear, né, ocorre no núcleo. Assim, ele independe da natureza do composto em que se encontra o átomo radioativo, das condições físicas e da fase da agregação. Então, a gente vai ver que a radioatividade natural ela ocorre com os átomos de números atômicos maiores que 82. Então, se a gente olhar lá a tabela periódica, a gente vai ver que acima do número atômico 82, nós vamos ter, então, elementos radioativos, geralmente radioativos, né? E a reação que ocorre nessas condições, então, a gente chama de reação nuclear, que está acontecendo aonde? No núcleo. Então, a gente chama isso de reação nuclear. Tipos de emissão radioativas. Existem 3 tipos, né, de emissões radioativas. A primeira que nós vamos falar é da emissão alfa. Então, a emissão alfa são partículas constituídas por 2 prótons e 2 nêutrons. Então, que são jogados em alta velocidade para fora do núcleo instável. Então, nós temos um elemento radioativo, né, com seu núcleo instável, ele busca estabilidade, então ele joga para fora do seu núcleo 2 prótons e 2 nêutrons. Então, olha lá, as partículas alfas elas possuem então carga elétrica mais 2, claro, prótons são positivos, então a carga elétrica de uma emissão alfa vai ser mais 2. Devido aos prótons, certo? Então, os prótons são positivos, então ela vai ficar com carga positiva 2+. E massa igual a 4. Claro, prótons mais nêutrons não é a massa, então a massa vai ser igual a 4. A representação da partícula alfa é desta forma aqui, ó, nós temos a letra grega alfa, embaixo representando os 2 prótons e em cima representando a massa, que seria 2 nêutrons mais 2 prótons, ok? Soddy, né, Frederick Soddy, enunciou a primeira lei da reatividade. Olha lá o que ela diz, que quando o núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui de 2 unidades e seu número de massa diminui de 4 unidades. Então, nós temos lá um novo elemento químico. Claro, mexeu em seus prótons, mexeu então no seu número atômico, mexeu então no nome desse elemento químico. Então, ele passa a ser outro elemento químico. Então, nós tínhamos lá o urânio, que emitiu uma partícula alfa, ou seja, emitiu 2 prótons e 2 nêutrons, ficando com uma massa então de 231 e ficando com um número atômico igual a 90. Então ele passa a ser o tório. Então observe também que a equação nuclear ela mantém um balanço de massa e de cargas elétricas nuclear. Então eu tenho a mesma quantidade para os 2 lados. No lado de cada flechinha eu tenho lá 235. No lado de lá, a soma dos 2 também dá 235. Número atômico 92 para o lado de cá. Para lá, 90 mais 2 também daria 92. Tá? Emissões beta é assunto para a nossa próxima aula, então.